Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, se vocês ainda não me conhecem, para quem não me conhece, meu nome é Samires Verzemias, eu sou advogada, sou especialista em direito de família e sucessões e hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês para falar um pouquinho sobre alienação parental. Alguns dias atrás eu elaborei um artigo que foi publicado no portal Mães de Jundiaí e também foi compartilhado no Instagram Mães de Jundiaí sobre alienação parental, e esse post, aparentemente, esse artigo, teria gerado bastante discussão, né? A gente percebeu que muitas pessoas desconhecem o assunto, não sabem o que realmente é alienação parental, não sabem o que fazer diante dessa situação. Então vamos lá, então eu decidi transformar esse artigo num conteúdo em vídeo, que eu acho que fica mais fácil de explicar, fica mais fácil das pessoas entenderem o que é, como funciona, o que a gente pode fazer para acabar, né? Ou pelo menos para inibir a prática desses atos. Então vamos lá. O que é a alienação parental? A lei que regulamenta a alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010, ela traz um conceito que eu vou ler aqui para vocês e aí em seguida eu vou explicar com palavras mais simples, mais práticas, mais objetivas do que se trata a alienação. Então a lei ela traz o seguinte, ela fala que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelaquela pessoa que tem a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, é um conceito um pouco difícil de entender, né? Mas, em resumo, de forma bem simples, o que significa alienação parental? A alienação parental ela é todo ato, qualquer ato praticado por uma pessoa, seja essa pessoa o pai, ou a mãe, ou algum familiar, ou qualquer outra pessoa que tenha ali uma certa autoridade sobre aquela criança. Por exemplo, a alienação ela pode ser praticada pelos professores, né, pela babá. Isso acontece. Então, não é só pelos pais ou por alguém da família. A alienação ela pode também ser praticada por uma pessoa que exerce um certo tipo de autoridade sobre essa criança. E o que são esses atos? O que pode ser considerado um ato de alienação parental? Esse ato, ele é todo aquele que é praticado com um objetivo ou que possa vir a causar uma dificuldade de convivência, né, atrapalhar essa convivência dessa criança com essa outra pessoa, que faça com que essa criança ou esse adolescente repudie essa pessoa que está sendo alienada. E essa pessoa pode ser um pai ou uma mãe ou algum familiar. Então, qualquer ato que venha a causar este tipo de prejuízo, esse dano na criança e também para essa pessoa que está sendo alienada, pode ser considerado um ato de alienação parental. E por que eu gosto de falar em pode? Porque muitas pessoas acham que só é ato de alienação parental aquilo que está escrito na lei, né? Está escrito na lei da alienação parental, é considerado e, portanto, não tem discussão. E não é assim que funciona na prática. A lei ela traz um rol, né? Ela traz alguns exemplos do que pode vir a ser considerado alienação parental, mas outros atos que não estão previstos em lei também podem ser considerados. Por quê? Porque são apenas exemplos, são situações que podem vir a causar esse repúdio, esse afastamento, essa dificuldade de convivência. Então, a gente tem alguns exemplos que a lei traz, né? Como, por exemplo, a mudança repentina de domicílio sem avisar o outro genitor, né? Aqueles atos que a gente já sabe, por exemplo, um pai falar mal da mãe, a mãe falar mal do pai, mas existem outros tipos de situações que são não são tão objetivas, mas que podem também causar essa dificuldade de convívio, esse repúdio, esse ódio que acaba gerando aí para as crianças e para os adolescentes. Então, a primeira ideia é entender o que é alienação, o que pode ser considerado alienação. Outro ponto importante aqui é que esses atos isoladamente dificilmente são caracterizados alienação. Por exemplo, uma mãe eventualmente falar alguma coisa, falar algo ruim do pai. Esse ato isoladamente, dificilmente ele vai ser considerado um ato de alienação parental. Por quê? Porque a gente precisa de um conjunto. A alienação parental ela é algo que é praticada continuamente, não é algo isolado, tá bom? Então, além
do fato de serem apenas exemplos trazidos pela lei, a gente tem outras situações e esses atos eles devem ser praticados de forma contínua, que venha a causar esse prejuízo, que venha a causar esse repúdio, esse afastamento, essa dificuldade de convivência entre a criança e o adolescente com esse pai, com essa mãe, com esse familiar que está sendo alienado. Uma pergunta também muito comum é sobre a punição. As pessoas gostam de saber se existe alguma lei que venha a punir essas pessoas que praticam esses atos. Então, o primeiro ponto é reconhecer que esses atos são atos de alienação parental, e aí o juiz, através da lei 2.318 de 2010, vai avaliar qual a punição, qual a consequência, né, que ele vai aplicar àquela situação. A lei traz também algumas penalidades, algumas mais leves, outras mais graves, e elas podem ser uma mera advertência, uma aplicação de multa, até a suspensão do poder familiar, a alteração da guarda, a ampliação do regime de convivência, que a gente antigamente chamava de visitas. Então, existe aí toda uma análise do caso para saber qual é a penalidade adequada para aquele caso. Mas sim, respondendo à questão, existe uma lei que traz algumas punições, e é a Lei 12.318 de 2010, porém, não é algo tão objetivo. Os juízes têm que analisar a situação e ver se realmente aquela punição não vai prejudicar ainda mais a criança que já está sendo vítima de algo muito grave, que é alienação parental. Uma pergunta muito comum que eu recebo, que eu vejo que as pessoas realmente têm dúvidas, é sobre o que pode ser considerado um ato de alienação parental. No comecinho do vídeo, eu falei para vocês que a lei traz alguns exemplos, então eu vou mostrar para vocês, eu vou falar aqui quais são esses exemplos e também outras situações que acontecem bastante, que muitas vezes as pessoas fazem sem saber que é alienação parental, sem saber, inclusive, das consequências que vem trazendo, que vem causando para essas crianças e para esses adolescentes, para que vocês tenham uma ideia, tá? A lei, ela traz o seguinte, ela fala o seguinte, traz aí como alguns exemplos, dificultar o exercício da autoridade parental, ou seja, pais separados, a criança mora com o pai, então ele exerce a guarda unilateral e aí ele impede que essa mãe participe da vida dessa criança, né? Não passa as informações escolares, informações médicas, não compartilha da vida dessa criança e impede que a mãe, né, ou o outro genitor participe ativamente da vida dessa criança. Então isso pode ser considerado um ato de alienação parental. Dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado da convivência familiar, que são as antigas visitas, como a gente costumava falar, ou seja, geralmente o que acontece? A grande maioria dos casos, a guarda é exercida pela mãe. Então, a criança mora com a mãe e o pai vai visitar, né, vai ver essa criança, geralmente de 15 dias. E aí, quando chega no dia desse pai e ver essa criança, né, retirar essa criança na casa da mãe, a mãe não permite. Ou a mãe acaba causando, né, criando empecilhos e até muitas vezes convencendo a criança de que ela não quer ir para a casa do pai. Então isso pode ser considerado um ato de alienação parental. Omitir deliberadamente ao genitor, informações pessoais sobre a criança, como eu falei agora, né, informações escolares, médicas, alterações de endereço, apresentar falsa denúncia contra genitor ou contra o familiar, tá, como por exemplo os avós, os tios, mudar de endereço, mudar o domicílio para local distante sem justificativa. Então, esses são os exemplos que a lei traz. Mas existem algumas situações que parecem que são situações do cotidiano, que não tem nenhum problema, né, que não causa nenhum problema para as crianças, porém causam. E eu vou trazer aqui para vocês quais são esses exemplos. Situações em que pais separados, mas muitas vezes também pode acontecer durante o casamento, tá? Em que um começa a falar mal do outro, a desqualificar essa pessoa, pode ser tanto os pais quanto os avós, os tios, os primos. Então, essa pessoa começa a desqualificar a outra para essa criança e para esse adolescente, e essa criança ou adolescente começa a repudiar essa pessoa. Como assim? Geralmente, o que eu vejo, né? Mães que falam o seguinte: você é muito teimoso, como seu pai. Você faz isso aqui tudo errado, igual a sua avó. Ou então, ao contrário, a própria avó pode falar:
Nossa, mas você faz isso daqui igualzinho a sua mãe. É horrível, sabe? Você não faz as coisas direito, você é teimoso, você é mandona. Esse tipo de comentário, que aparentemente é inofensivo, pode sim ser considerado um ato de alienação parental. Por quê? Porque a criança, quando ela escuta isso, ela entende, independente da idade dela, ela entende que o que ela está fazendo é errado, que não agrada essa pessoa, né? Então, se ela é parecida com esse pai, com essa mãe, com essa avó, que está fazendo algo errado, ela vai querer se afastar. É algo automático. Mesmo que ela ame essa pessoa, ela tá vendo que ela está desagradando a outra, geralmente desagradando as pessoas que ela mais ama, que é o pai e a mãe. Então ela acaba se afastando, acaba vendo defeitos nessa pessoa, repudiando e criando aí esses obstáculos. Então, mesmo nessas frases do dia a dia, frases que aparentemente parecem inofensivas, elas podem ser consideradas atos de alienação parental, porque elas são analisadas em conjunto. Elas são analisadas não só por quem está falando, mas o juiz também vai levar em consideração o que tem acontecido com essa criança em relação a essa pessoa que está sendo alienada, se realmente está tendo algum repúdio, algum sentimento ruim com relação a ela e, como consequência, o seu afastamento. Bom, gente, então é isso. Eu tentei trazer aqui para vocês os pontos mais relevantes, né? Não quis trazer aqui muitas questões jurídicas, são questões muito técnicas e acho que não vai mudar nada para quem está assistindo esse vídeo. A intenção foi transformar aquele conteúdo escrito no blog, né, no portal Mães de Jundiaí, também todo o conteúdo que eu tenho no meu próprio blog sobre alienação parental, de uma forma mais clara e mais objetiva para que vocês entendam o que pode ser considerado alienação parental. Um recado que eu gostaria de dar, aproveitando aqui esse vídeo, é que a alienação parental ela não é algo que deve ser considerado comum, não deve ser considerado algo normal. Embora aconteça há muitos anos, e mesmo em casais que ainda são casados, esses atos eles acabam causando danos tão graves e muitas vezes irreversíveis às crianças e aos adolescentes. Então, o meu objetivo com esse vídeo não é só esclarecer o que é alienação, mas sim conseguir passar para vocês a gravidade e o sofrimento que essas crianças têm, né? Porque elas ficam ali naquele meio naquela confusão, naquela briga, naquela guerra, né? Elas acabam atendendo as reclamações de um genitor, né, de um pai ou de uma mãe, em detrimento do outro, acaba se afastando de uma pessoa que ela ama e que é importante para o desenvolvimento dela como ser humano. Então eu tô aqui, além de explicar o que é alienação parental, o que pode vir a ser considerado e também quais são as suas consequências jurídicas, mas principalmente conseguir mostrar para vocês a gravidade e alertá-los, né, de que a gente precisa tomar providências e essas providências não são apenas jurídicas. Então, se você se deparar com uma situação dessa, procure ajuda profissional de um advogado, de uma advogada, para que procure o judiciário, mas não só isso, você precisa também procurar uma ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga para essa criança, ok? Então é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no meu Instagram pessoal, Samires Verzemias, e também no portal Mães de Jundiaí. Fiquem à vontade para mandar as suas dúvidas e a gente conversa a respeito. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.